Essa questão diz o seguinte: ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda. Então, essa é uma questão sobre características das ondas e como essas características se pronunciam nesses fenômenos ondulatórios. Mais especificamente, o problema fala sobre o fenômeno da ressonância. Então, o que é a ressonância? Olha só, imagina que você tem uma parede. Você tem que ter uma parede em algum lugar aí perto de você. Se você batucar na parede, ela faz um som. E esse som é um som um pouco grave. Agora pega um outro material, por exemplo, um vidro. Se você pega o vidro e batuca nele, ele produz um outro som, que é um som um pouco mais agudo. Pega uma madeira, ela produz um terceiro som diferente. Pega uma lata, ela faz som diferente também. Então o que acontece é o seguinte: cada material tem uma maneira diferente de produzir som quando você batuca nele. Isso depende do material em si e de como esse material está moldado, né? Por exemplo, se você pega uma caixa fechada, ela faz um som mais grave. Se você pega uma chapa de madeira aberta, tipo uma mesa, ela faz um som mais agudo, e por aí vai. O importante aqui é o seguinte: cada um desses objetos, quando você perturba dando essa batucada, vibra de uma maneira diferente. Ele vibra mesmo, ele treme, só que essa tremida é muito discreta nos materiais sólidos. E aí essa vibração faz com que o ar que está ali perto vibre também e produz uma onda sonora que você consegue escutar. O que é importante aqui? O importante é que essa onda sonora produzida tem uma frequência característica. É sempre a frequência de ressonância daquele material. Então quando você bate na mesa e ouve esse som, o som que você está ouvindo é um som cuja frequência é igual à frequência de ressonância dessa madeira. Tá, mas e aí? Bom, e aí o seguinte: a frequência de ressonância dos materiais é a frequência que eles gostam de ser perturbados. Então, por exemplo, imagina que o material tem uma frequência de ressonância de 20 Hz. Se esse material é atingido por uma onda de frequência 20 Hz, pode ser uma onda sonora, o que ele vai fazer? Ele vai vibrar. Por mais que seja um material muito duro, pode ser uma parede. Se a parede tem uma frequência de ressonância de 20 Hz e chega uma onda sonora de 20 Hz, essa parede vai vibrar. E enquanto você sustentar essa onda sonora, essa vibração vai aumentando cada vez mais de amplitude e a parede pode até mesmo quebrar por conta disso. É exatamente isso que acontece quando a pessoa quebra uma taça, por exemplo, de cristal, usando a própria voz. Ela faz um grito e esse grito tem uma frequência que é próxima da frequência de ressonância daquela taça de cristal. E aí, quando essa onda sonora encontra o material, o que ela faz? Ela faz o material vibrar na frequência de ressonância dele. O que acontece? Ele gosta dessa frequência, ele gosta de vibrar nessa frequência, então ele vai vibrando cada vez mais, ou seja, com cada vez mais amplitude, até que uma hora a amplitude é tão grande que o copo vai e quebra. Enfim, cada coisa tem a sua frequência de ressonância e ela gosta de vibrar nessa frequência. O que acontece com esse circuito receptor? O circuito receptor, ele tem uma certa frequência de ressonância que você consegue regular. Quando você muda o teu rádio lá de 110.5 para 98, você está mudando a frequência de ressonância dele. E que onda que vai perturbar esse rádio é justamente a onda eletromagnética que está vindo lá da estação de rádio até a antena. E aí, por exemplo, se o meu rádio está sintonizado na 110, ele vai sintonizar somente ondas que vêm da estação de rádio com essa frequência e vai praticamente ignorar as demais. Enfim, como já deu para perceber, a característica que tem a ver com a ressonância é a frequência. Então, a resposta dessa questão é a letra C. Essa questão é uma questão fácil, desde que você lembre do que é ressonância e que a ressonância depende diretamente da frequência da onda e da frequência que o objeto gosta de vibrar. Enfim, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, comenta e pode deixar alguma dúvida, pode deixar uma questão que vocês queiram, um conteúdo que vocês queiram, por aí vai, vocês decidem. Muito obrigado por assistir e até a próxima.